Quero convidar você a podermos estar orando esse momento para iniciarmos o nosso culto ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo que o Senhor é. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas famílias, até aqui tem nos guardado, tem nos livrado de todo o mal. E eu sei que o Senhor continuará fazendo a cada lar, a cada família. Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, bondade e misericórdia, que tem nos alcançado a cada dia. Que nesta hora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, que queremos dar a Ti neste dia. Queremos que através do louvor, através da palavra que será ministrado a Ti aqui nesta noite, que cada pessoa que está nos acompanhando possa receber do Senhor, possa entender cada palavra que será transmitida nesta hora. Que o Teu Espírito Santo visite cada lar neste momento. Que o Teu Espírito Santo toque em cada coração, toque em cada vida. Esse é o pedido que nós te fazemos nesta hora. Nós louvamos a Ti, nós agradecemos o Teu nome, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, nós estamos nos acompanhando e eu quero pedir para vocês ir dando um feedback, se está tudo bem, se está bom o áudio, tá bom? Deixa eu falar rapidamente aqui antes de começar. Pai do Senhor, João Genaldo, Gilcélia, Roosevelt, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Daniela Rosas, seja bem-vindo também, minha cunhada. Gils Barão, Deus abençoe, obrigado aí. Mãe Janete, oi Mãe Janete, a mãe de Eric, está nos acompanhando, essa irmã é uma bênção. Glória a Deus, seja muito bem-vinda. Cristiane Rosas, minha esposa, seja muito bem-vinda também, minha esposa. Tá bom? Cadê meu filhão também? Bota ele para assistir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, glória a Deus. Ó, gente, até minha sogra entrou no... Oh, que benção. Beijão, Deus abençoe você, viu? Daiane, minha sobrinha também, Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor. Vai compartilhando. Que todo louvor que seja entoado aqui agora seja para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, adora o Senhor Jesus conosco aí na tua casa, reúna a sua família e cultue nesse momento. Este é o momento que você está cultuando o Senhor. Por favor, vamos estar adorando ao Senhor. Latina e Jairo, sempre louvor. Que seja
arrependimento esteja com vocês nessa noite, aí no seu lar. Que nós possamos nos alegrar no Senhor, independente das circunstâncias, das adversidades. Todavia nos alegramos em Ti, Senhor. Guarda
pelo Pai. Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo número 4, versículo de número 5. Segundo Reis, capítulo 4, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E eles lhe traziam as vasilhas, em algumas versões os vasos, e ela as enchia. Amigo, Espírito Santo, fala fortemente ao cada coração nesta hora aquilo que o Senhor trouxe ao meu entendimento, ao meu coração acerca desta palavra. Ministra forte em cada vida e em cada lar nesse momento. Esse é o pedido que nós te fazemos em nome de Jesus. Esse texto é um texto que vai falar de uma experiência vivida por Eliseu, profeta, a qual veio a substituir o grande profeta Elias, mas também uma experiência vivida por uma mulher. E o que eu acho interessante é que o texto vai falar de uma mulher, mas não refere o nome desta mulher. Não diz o nome dessa mulher. Isso me chamou bastante atenção, porque ele vai dizer no texto, logo nos primeiros versículos do capítulo 4, que era uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Filho dos profetas esse da qual ele servia também a Eliseu. E ela vai chegar falando exatamente isso com Eliseu sobre isso. Mas por que esse texto não vai falar sobre quem é essa mulher? O nome dessa mulher? Por que o texto não menciona o nome dessa mulher? Porque o nome em si pouco importa, já que a situação que aquela mulher vive pode acontecer com qualquer um. Qualquer um. Então eu quero enfatizar a situação pela qual a mulher estava vivendo, aquela mulher estava vivendo. Ela estava viúva, tinha acabado de perder o seu marido e tinha uma grande dívida. E nessa condição vieram os credores para poder levar os seus 2 filhos para pagar a dívida. Então ela corre e vai em direção ao profeta Eliseu. É uma história bastante conhecida. E ela vai dizer ao profeta
os credores estão vindo para cobrar e para levar os meus 2 filhos. E o que é que eu faço? Então o profeta vai interrogar aquela mulher e vai perguntar a ela o que ela tem na casa. O que é que ela tinha ali para tentar solucionar o problema dela. Tentar ver o que de repente ele poderia estar ajudando ela com o recurso que ela poderia ter na sua casa. O texto vai dizer assim: então disse ele. Então disse ele. Me acompanhe, versículo de número 3. No versículo 1 e no versículo 2 é o encontro dela com a mulher, dele com a mulher, e de todo esse diálogo. Mas depois dele escutar aquilo que a mulher fala, ele vai dizer, e o texto no versículo 3 vai dizer assim: então disse ele. Esse então remete que Eliseu só expressa aconselhar aquela mulher depois que a escuta. Entenda isso. Então o quê? Então vai remeter a uma situação de que ele só responde a ela depois de ter escutado. E aí ele vai entender a situação da mulher e vai poder sugerir alguma coisa. Porque entenda, a orientação não é dada pela minha experiência, e sim pela experiência que você está vivendo. Eu não posso te aconselhar só porque você falou algo em cima da experiência minha, pessoal. Eu preciso te aconselhar em cima da experiência pela qual você vive. Por quê, pastor? Porque, infelizmente, muitas pessoas têm aconselhado e aconselhado erradamente pela experiência que você viveu. E eu achei algo interessante, porque hoje, pela manhã, eu estava dando uma pesquisada em algumas coisas referente a algumas coisas financeiras, alguns investimentos financeiros. E um rapaz no vídeo eu contava algo interessante, e ele falou algo que me deixou marcado. Ele falou assim: no início da minha caminhada, na minha carreira, eu ouvi algumas pessoas dizerem assim: isso não vai dar certo, não invista nisso porque eu já quebrei. Então ele se acovardou, se amedrontou e acabou não investindo. Só que aí ele conheceu um grupo de pessoas, de investidores, e que todos levavam um pensamento positivo e algo positivo daquilo que eles investiram. Então todos aqueles que ele se cercou diziam assim: isso vale a pena, eu fiz isso e deu certo, vale a pena fazer isso, invista dessa forma. Então isso é a forma, a visão pela qual, a experiência pela qual ele estava vivendo. Então entenda que isso me chamou a atenção, que o aconselhamento não é em cima do que você vive, da experiência que você viveu, mas é a experiência pela qual a pessoa passa. Então você escuta e aí você aconselha naquilo que ela passa. É por isso que Eliseu vai ser bem claro e enfático em perguntar: o que você tem em casa? Porque o que você tem em casa, ele pode aconselhar em cima daquilo que você tem, da situação pela qual você vive. Então entenda isso comigo. Quando ela diz o que tem, ela primeiro diz que não tem nada. Depois que ela diz que não tem nada, ela vai se lembrar que tem alguma coisa e vai dizer assim: eu tenho uma pequena botija de azeite, é a única coisa que eu tenho. Então, quando ela fala isso,
Eliseu vai aconselhar em cima do que ela vive e não da experiência particular de Eliseu. Por quê? Ele observa que ela tem um vaso de azeite. Olha o conselho de Eliseu: vai aos seus vizinhos e busca vasos. Vai e busca vasos. Vai é um verbo de ação, é o verbo ir, é o verbo de ação, de atitude. Então, não é o fato de eu ter ido até o homem de Deus que vou receber a solução do problema na mão. Porque às vezes a gente quer ir buscar um conselho todo mastigadinho. Quer ouvir um conselho daquilo que eu gostaria de ouvir. Daquilo que é interessante aos meus ouvidos. Mas não a atitude que eu preciso tomar para que realmente eu possa viver aquilo que eu tenho que viver. Então entenda comigo uma coisa. Ele vai dizer vai, ação, atitude. Ele está dizendo para ela, há uma determinação, você precisa ter uma atitude, você precisa tomar uma atitude. Então vai, se levanta, vai buscar vasos. Entenda que esse vai também, ele vai dar uma direção. Esse vai, ele está dizendo, vai até os seus vizinhos. Direcionamento. Significa dizer que Deus nunca vai dar uma ordem sem dar uma direção daquilo que você precisa fazer. Vou repetir. Deus nunca vai te dar uma ordem sem te dar uma direção daquilo que você precisa fazer. Então eu não consigo compreender como alguém diz, eu não vou fazer, ou eu vou ficar esperando a hora certa para se fazer, ou eu vou fazer algo achando que Deus pode dar um sim ou um não. Mas porque Deus não falou, eu fico. Porque Deus não falou, eu vou. Não. Eu vou porque Deus falou. Eu só me movimento, eu só vou porque Ele me deu a direção. Então isso é interessante, é importante que a gente entenda isso. Deus vai te dar a direção para você fazer aquilo que você precisa fazer. Deus vai te dar a direção para você fazer aquilo que você precisa fazer. Vai buscar vasos. É isso que o texto vai dizer. Aí eu fiquei pensando comigo. Na casa tinha azeite. Mas o que está faltando? Vasos. Porque quando ela vai falar para Eliseu do que tem em casa, ela vai dizer, eu não tenho nada. Depois ela diz assim, eu tenho um vaso de azeite, uma botija de azeite. Então ele vai dizer, vai buscar vasos. E eu achei isso interessante demais. Eu estava ontem à noite conversando isso com o diácono Jorge. A gente passou algumas horas conversando, justamente viajando nesse texto. Eu queria que você se aprofundasse, entendesse direitinho. Olha o que ele vai falar. Ele vai entender a situação da mulher, que a mulher só tem em casa uma botija de azeite. Então ele vai mandar buscar vasos. Por quê? Porque na casa da mulher tem azeite, mas não tem vaso. Na casa da mulher tem azeite, mas faltam vasos. Eu vou repetir. Tem muita casa com azeite, mas está faltando vasos. Entenda uma coisa. A botija era um vaso. E um vaso com tampa. Por que a botija não é um vaso comum? A botija é um vaso que tem tampa.
Porque é justamente para conservar aquilo que tem dentro. Então comece a viajar comigo. Quando aquela mulher vai falar para Eliseu o que tem em casa, Eliseu vai entender que aquela mulher tem um vaso que é botija. E essa botija ela tem tampa. Por isso ela está reservando e preservando o conteúdo que tem dentro. Porque tem tampa. Então por isso mesmo é que ele vai mandar buscar vasos. Não é porque na casa da mulher não tenha vaso. Não. Quem disse que a casa da mulher não tem vaso? Apenas a casa da mulher tem um vaso que não é um vaso semelhante ao da botija. Porque o vaso de botija tem tampa. Então ele vai mandar buscar vaso, um vaso com tampa. Por quê? Porque é importante que quando ela derrame aquele azeite, preserve o mesmo conteúdo que se tem da botija. Entenda isso comigo. O vaso, para receber o conteúdo da botija, tem que ser semelhante a ele. Aleluia. O vaso, para receber o conteúdo da botija, que é o azeite, tem que ser semelhante à botija. Então a questão não era que não tinha vaso dentro da casa da mulher. A questão era que o vaso que tinha não servia. Não estava sendo útil. Por quê? Porque por mais que ela pegasse aquela botija e derramasse o azeite, logo se exalaria ou se perderia o conteúdo que foi colocado dentro daquele vaso. E o conteúdo que foi colocado dentro do vaso é tão importante que ela era única. Era a única coisa que ela tinha dentro da casa. Oh glória! Oh glória! A única coisa que tinha dentro da casa era uma botija cheia de azeite. E o que Eliseu vai querer é multiplicar aquele azeite. Então, quando ele percebe que não tem vaso com as mesmas características da botija, ele diz: vai buscar vasos. Porque o vaso que precisa ser cheio com conteúdo tem que ser semelhante à botija, para preservar aquilo que será recebido. Entenda aí, eu fiquei viajando no texto. Ele vai dizer, vai buscar vasos. E ela vai buscar os vasos emprestados na vizinhança. E quando ela vai correr e ela vai buscar os vasos da vizinhança, ela volta para casa com os vasos. O texto vai dizer: então entra e fecha a porta. Esse é o conselho de Eliseu. Primeiro, vai. O primeiro conselho dele é: se mobiliza. O primeiro conselho dele é: não fica parado. Se movimente, porque as coisas não vão acontecer se você ficar parado de braços cruzados. Não é o fato de você estar na casa ou se você está de quarentena que você precisa ficar parado. Vai, se movimenta. Segundo conselho de Eliseu é: busca vasos semelhantes ao da botija, porque aquilo que será cheio, aqueles vasos que serão cheios de algo tão especial, azeite. E precisa preservar, guardar aquilo que tem dentro. Terceira coisa que Eliseu vai, terceiro conselho que Eliseu vai dar:
entra e fecha a porta. Ele está dizendo, vai para casa. Fica em casa. Fecha a porta. Entra e fecha a porta. Tem muita gente desesperada para sair. Só que é hora de ficar em casa. Por quê? Porque essa hora de ficar em casa é a hora de derramar o azeite sobre o vaso. Aleluia. Entra e fecha a porta. Por quê? Porque é hora de deitar o azeite sobre os vasos. Esse é o conselho de Eliseu. Olha o quarto conselho de Eliseu. Deita sobre os vasos o conteúdo que você tem, azeite, e põe à parte o que tiver cheio. Isso me alegrou demais. Isso me alegrou demais. Quase nós fazemos uma vigília, eu e Jorge ontem, conversando, porque a gente começou a se alegrar no texto, quando com o quarto conselho de Eliseu foi: põe à parte o que tiver cheio. Entenda, querido, que esse à parte, no seu texto original, quer dizer ao lado, e não de lado. Eu vou repetir, não é de lado, é ao lado. Mas pastor, faz diferença? Faz. Porque ficar ao lado não é ficar de lado. E de lado você somente observa, mas ao lado você é utilizado. Põe à parte, põe ao lado aquilo que tiver cheio. Coisa linda. Deita o conteúdo, o azeite sobre os vasos. E quando aquele vaso estiver cheio, põe ele ao lado. Entenda, meu querido pastor que estiver me ouvindo, as ovelhas, os vasos que você tem, que estão cheios, não coloca eles de lado, põe eles ao lado. Ah, mas muitas vezes as pessoas vão criticar porque você vai colocar ao lado. E aí? Quem está dando o conselho é o homem de Deus. Põe ao lado, porque de lado não vai servir para nada, nem mesmo para você. Porque de lado até você vai esquecer. Mas se você põe ao lado, tem utilidade. Só quem fica ao lado é útil. Quem fica de lado é desprezado. Quem fica de lado é esquecido. Mas quem fica ao lado, oh glória, quem fica ao lado é observado, é enxergado. Jesus, quando estava na cruz, ele estava olhando de cima para baixo, ele estava vendo exatamente quem estava ao lado dele. Maria Madalena. Quem estava do lado dele, João. Quem estava ao lado dele, Maria. Você consegue compreender isso? Ao lado é fácil de enxergar. Ao lado significa que a gente pode contar. Mas entenda que o texto vai dizer: põe ao lado aquele que está cheio. Porque só dá para ficar do lado quem está cheio. Quem não está cheio não dá para colocar de lado. Ao lado, literalmente vai ficar de lado. E o texto que nós acabamos de ler, e eu já estou encerrando, vai dizer assim: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam vasos ou vasilhas, e ela as enchia.
entenda que o tempo que Deus tem dado a nós não é um tempo para a gente brincar. E aqui eu quero chamar bastante a sua atenção. As pessoas não têm levado a sério esse tempo. Eu vejo muitas pessoas chegarem nas lives e algumas pessoas perguntam: o que é que você está fazendo com o seu tempo? Uma certa vez eu vi até alguém brincando e disse assim, numa das lives: eu sei que é brincadeira, mas entenda isso. Eu quero aproveitar esse ensejo. Eu já estou levando hora, já não tem mais milho de pipoca na minha despensa. Outro disse assim: a minha poltrona já está até com o desenho do meu corpo. Outros diziam assim: eu já não tenho mais séries para assistir no Netflix. Só que a gente não está compreendendo que o tempo que Deus está dando a gente é um tempo da gente reparar os vasos, verificar a situação do vaso, se o vaso tem ou não tem tampa, se o vaso está rachado ou não está rachado. Deus tem dado um tempo para a gente deitar azeite. Deus tem dado um tempo para a gente mergulhar nele. E a gente passa muito mais tempo, horas e horas, nos WhatsApps da vida, nos Instagrams, nos Facebooks. É uma ferramenta importante, sim, é uma ferramenta extremamente importante. Só que não esqueça de você tirar o seu tempo com Deus. Não esqueça de você tirar o seu tempo de mergulhar profundamente em Deus. Porque Ele anseia por isso. Ontem pela manhã, assim que eu levantei da cama, eu fui, lavei meu rosto, escovei os dentes, mas antes de tomar o meu café, eu fui muito incomodado pelo Espírito Santo. Eu não consegui tomar o café sem antes voltar para o joelho. Eu mergulhei ali, e justamente o que o Espírito Santo de Deus falava comigo era justamente sobre isso. É hora de aproveitar esse momento para encher os vasos. Para encher o vaso. Porque no momento certo Deus vai tirar você da casa. No momento certo, você que está cheio de conteúdo aqui dentro. Muito conteúdo guardado aqui dentro. Você vai poder derramar em outros vasos. Você vai ser uma botija que derramará em outros vasos. Então não perde seu tempo. Não perde seu tempo olhando os Instagrams alheios e querendo saber se aquela pessoa está falando bem ou mal, se a minha mensagem tem cheios de cunhos teológicos, se a minha mensagem é uma mensagem simples. Eu só quero que a minha mensagem seja cheia do Espírito Santo e que alcance cada lar, cada vida, e que você que está me assistindo seja impactado pelo Espírito Santo. É essa a minha oração que eu sempre faço. Se talvez não alguma coisa você diga assim: mas eu já ouvi tanto essa mensagem. Alguém está sendo tocada por ela nesse momento. Alguém está sendo impactada por ela nesse momento. Alguém está sendo visitado pelo Espírito Santo nesse momento. E eu quero pedir a você que está nesse momento sentindo a real presença do Espírito Santo, feche os teus olhos nesse momento. Ora com Ele. Não ora comigo, ora com Ele. Chama o teu amigo Espírito Santo. Pede a Ele para estar com você nesse momento. Eu não sei se você já tem sentido a falta dele. Mas é hora. É hora de você voltar a entrar no teu quarto, a fechar a tua porta, a pedir que Ele derrame azeite. Entenda.
A botija de azeite está pronta para ser derramada. A única coisa que falta são os azeites, são os vasos. Entenda que o texto vai dizer assim: e traziam eles, os filhos da viúva, os vasos, e ela os enchia. A representação daquela mulher é a representação de Jesus. E o conteúdo pelo qual ela enchia era o azeite, é o Espírito Santo. Jesus está pronto para derramar o Espírito Santo sobre você. Só precisa o vaso estar no lugar certo. Só precisa o vaso estar na posição certa. Só precisa o vaso estar nesse momento sem tampa, para ser cheio dele. E quando tiver cheio, ele vai tampar para preservar aquilo que foi colocado dentro. Nesse momento eu peço que o Espírito Santo, nesta hora, pegue você aonde você estiver, toque você aonde você estiver, seja cheio do Espírito Santo onde você estiver. Fale em novas línguas aonde você estiver nesta hora. Se você não é batizado no Espírito Santo, seja batizado agora no poder que há no nome santo de Jesus Cristo. Amigo, o Espírito Santo vai visitando cada coração, cada lar, cada quarto agora. E enche do teu Espírito. Enche de ti, amigo Espírito Santo. Batiza. Talvez seja algo inusitado nesta hora, mas eu quero pedir: batiza com o Espírito Santo e com fogo agora, Deus. Agora, Jesus. Aonde tiver alguém escutando essa live, aonde estiver alguém ouvindo a minha voz, que está se mergulhando e se entregando ao Espírito de Deus nesta hora, seja batizado agora, seja revestido agora. Você não precisa estar no templo, você não precisa ser tocado por ninguém, você só precisa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus aonde você estiver. O Espírito Santo está visitando pessoas agora. Eu creio que o Espírito Santo está tocando em vidas agora. Eu creio que o Espírito Santo está renovando vidas agora. Eu creio que o Espírito Santo está ferravendo pessoas agora. Está queimando em cada coração agora. Você que nunca mais tinha falado em línguas, comece a falar agora. Comece a profetizar agora em nome de Jesus. Sim, amigo Espírito Santo, faz isso. Toque agora. Enche, enche, enche cada vida, enche cada lar, enche cada coração, enche cada vaso agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em louvado a Ti. Continue adorando. Continue no mesmo Espírito adorando. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito
Eu queria que você se tem alguém que foi batizado no Espírito Santo nesse momento, na tua casa, no teu quarto, coloca aí pra gente conhecer você. Diga assim: eu fui. Quem foi batizado no Espírito Santo nesta hora? Eu sei que já tem um tempo que não falava em línguas, que foi renovado nesse dia de hoje. Diga assim: eu fui renovado, pastor. Aleluia. Só para a gente conhecer você. Glória a Deus. Quero louvar ao Senhor pela vida de cada um de vocês que puderam participar conosco aqui dessa live. Nós já estamos encerrando. Continue conosco compartilhando. Na sexta-feira nós temos a Sexta do Poder com a missionária Tina Landim, e ela vai estar também com a live diretamente com você ao mesmo horário, às 19h30. Bom, então nos acompanhe, tá? No domingo também, às 18 horas, a gente vai estar informando a vocês. A gente vai estar também com outra live aqui, direto da nossa igreja. Tá? Quero agradecer a todos. Irmãos, eu não falei os nomes, porque também eu estou um pouco distante. Meu celular descarregou aqui, eu estou um pouco distante, não está dando para ver os nomes. Eu vi rapidamente: irmã Cristina, John, irmão André. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Bom, Deus em Cristo vos abençoe. Recebe a bênção do Senhor no seu lar, na tua casa, nessa hora, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas consolações do Espírito Santo da Aliança,
seja contigo, com todos os seus projetos e com a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.